Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Loucos por Eleitoral. Eu sou Alessandra Antunes e hoje nós vamos falar a respeito de outdoor. Se você anda pelas ruas da sua cidade durante o período eleitoral, você já percebeu que aqueles painéis gigantes com fotos sorridentes de pessoas candidatas sumiram há algum tempo? Pois é, isso aconteceu porque o outdoor foi banido da propaganda eleitoral. Mas a grande pergunta da nossa aula não é se o outdoor é proibido, mas o que acontece quando uma pessoa candidata tenta burlar a regra, juntando várias placas pequenas para parecer um outdoor. Hoje nós vamos analisar o artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504 de 1997, a Lei das Eleições, e o artigo 26 da Resolução TSE número 23.610 de 2019, e entender como a Justiça Eleitoral pune quem tenta usar o famoso jeitinho para ganhar visibilidade de modo ilegal. O artigo 39, parágrafo 8º da Lei das Eleições e a Resolução TSE número 23.610 de 2019 proíbem a propaganda eleitoral por meio de outdoor, inclusive os eletrônicos. Sabe aqueles painéis de LED modernos? Pois é, eles também são proibidos, não há exceção. E quem paga a conta se essa regra for descumprida? A legislação eleitoral vai nos dizer que se aparecer um outdoor irregular na rua, todo mundo que participou da confecção do outdoor será punido. Então receberão punição a empresa de publicidade responsável pelo outdoor, os partidos políticos, as federações, as coligações e as candidatas e os candidatos. E olha só, a punição é em dobro, porque deve haver a retirada da propaganda eleitoral, então vai haver a perda de todos os valores investidos naquele outdoor e, além disso, haverá a aplicação de uma multa que varia entre 5.000 e 15.000 reais. Agora, muita atenção, porque nós vamos falar a respeito da tentativa de se burlar a legislação eleitoral por meio do efeito visual de outdoor. O que é isso? É aquela pessoa candidata que pensa: bom, se eu colocar um outdoor de, sei lá, 9 metros de comprimento por 3 metros de altura, eu vou ser punido, porque isso é um outdoor e é proibido pela legislação eleitoral. Então eu vou colocar 10 plaquinhas menores de 1 metro quadrado, uma coladinha na outra, e vou escapar da norma eleitoral. Só que não é bem assim que funciona, porque o parágrafo 1º do artigo 26 da Resolução 23.610 previu essa malandragem e disse que a utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor, sujeita a pessoa infratora à multa. O que a legislação quis nos dizer é que o que importa não é o nome dado à placa, mas sim o efeito visual que ela causa. Se uma pessoa eleitora passa por determinado local, olha e enxerga um painel enorme, juridicamente aquilo virou um outdoor e fica configurada a propaganda irregular e vai haver multa. Vocês viram? A norma diz textualmente que a responsabilização da pessoa candidata não depende de prévia notificação. Basta que existam circunstâncias que demonstrem o seu prévio conhecimento. Se a placa gigante estava na avenida principal da cidade, por onde a pessoa candidata passa todos os dias para ir para o comitê, ou se ela postou uma foto nas redes sociais com outdoor no fundo, pronto, o prévio conhecimento está demonstrado e haverá a multa. Vamos fazer um resumo de tudo que nós vimos até aqui? Primeiro, o outdoor está proibido em qualquer formato, inclusive o eletrônico. Tentar disfarçar várias plaquinhas como se fosse um outdoor dá a mesma punição. A pessoa candidata não pode alegar ignorância se as circunstâncias demonstrarem que ela sabia da existência do outdoor. Agora nós vamos à cereja do bolo. Nós vamos falar sobre outdoor na pré-campanha, outdoor na propaganda partidária e outdoor na propaganda intrapartidária. A pessoa pré-candidata pode usar o outdoor
para se promover durante o período de pré-campanha? Por exemplo, esse outdoor aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Será que é possível uma pessoa pré-candidata usar um outdoor para dizer quais são as suas intenções para o município? Na aula em que eu falo a respeito de pré-campanha, se você não viu essa aula ainda, veja na sequência, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nós vimos que são permitidos vários atos de pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de voto e não sejam utilizados meios vedados na propaganda eleitoral. Isso é o que vai nos dizer o artigo 36A da Lei das Eleições. E é exatamente por isso que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que na pré-campanha o outdoor é proibido, ainda que não haja pedido explícito de voto. Vamos ver juntos a ementa de uma decisão a respeito deste assunto? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Está aqui. Olha só o que diz essa decisão. Propaganda eleitoral antecipada. Meio proscrito, outdoor. O entendimento do acordo regional está alinhado à jurisprudência dessa Corte Superior de que a realização de atos de pré-campanha por meio de outdoors importa ofensa ao artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504 de 97 e desafia a imposição da multa, independentemente da existência de pedido explícito de voto. E eu até deixei em vermelho essa parte de independentemente da existência de pedido de votos, para vocês verem que na pré-campanha, mesmo que não haja pedido de voto, o uso do outdoor é proibido. Vamos analisar agora o outdoor de felicitação. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, eu vou compartilhar a tela e a gente discute junto essa questão. Olha só esse outdoor. É um outdoor em que o vereador está dando feliz aniversário para sua esposa. Vamos pensar que isso ocorreu lá pelo mês de junho do ano eleitoral. E esse vereador, ele vai ser candidato à reeleição. Será que ele pode fazer esse outdoor? Bem, o Tribunal Superior Eleitoral já enfrentou essa decisão e olha só o que ele disse. Eu vou compartilhar aqui a decisão com vocês. Deixa eu voltar aqui a tela. Está aqui. Ele falou assim, olha, propaganda eleitoral extemporânea, o uso de outdoors para divulgação de mensagens de felicitação. Vereador, ausência de configuração, promoção pessoal. Entendimento firmado pelo TSE. Não configura propaganda eleitoral extemporânea a veiculação de mensagem de felicitação em outdoors, divulgada por vereador quando não há referência, ainda que subliminar, a eleições ou a planos de governo, nem tentativa, indireta ou disfarçada, de obter o apoio do eleitorado por intermédio do voto. Então, nós vimos aqui que para o Tribunal Superior Eleitoral não existe ilicitude em fazer outdoors de felicitação. Mas vejam que para não configurar propaganda eleitoral antecipada, não pode haver referência, ainda que subliminar, a eleições ou a planos de governo, nem haver tentativa, indireta ou disfarçada, de obter o apoio do eleitorado por intermédio do voto. Agora nós vamos ver dois julgados do TSE sobre propaganda partidária por meio de outdoor para a gente discutir essa questão aqui juntos. Nós vamos iniciar pela leitura da ementa da consulta 1704 de 2010. E olha só o que diz essa consulta. Vou ler só a parte em negrito, tá? Propaganda partidária por meio de outdoor. Impossibilidade. A divulgação por meio de outdoor não pode ser realizada no período eleitoral. Se a lei eleitoral proíbe a veiculação de propaganda partidária no segundo semestre do ano eleitoral, no rádio e na televisão, não há como se entender pela possibilidade da divulgação de tal publicidade institucional por meio de outdoor que configura propaganda ostensiva. Então, nós vemos aqui que, nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral disse que a propaganda partidária por meio de outdoor durante o período eleitoral é proibido, porque, na verdade, a propaganda partidária nesse período também é vedada. Na próxima decisão que nós vamos ver, o tribunal entendeu de forma diferente. Ele entendeu que é permitido o uso de outdoor na propaganda partidária. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente lê junto essa decisão. Olha só o que diz. Representação por propaganda eleitoral antecipada, outdoor.
ato de promoção partidária sem conotação eleitoral, inexistência de pedido expresso de voto, indiferente eleitoral. Então, nós vemos aqui que o tribunal entendeu que o partido utilizar o outdoor para fazer propaganda partidária é um indiferente eleitoral. Mas por que ele entendeu assim? Se você pega essa decisão para ler, você vai ver que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu nessa decisão que os atos publicitários não tinham conteúdo direta ou indiretamente relacionados à disputa eleitoral e, em decorrência disso, constituíram o indiferente eleitoral. Além disso, o TSE também entendeu que não houve a configuração de irregularidade porque não havia pedido de voto, nem de modo expresso, nem pelo uso daquelas palavras mágicas, que são aquelas palavras com equivalência semântica ao pedido de voto. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, vamos analisar a propaganda intrapartidária por meio de outdoor. Será que pode usar o outdoor para fazer propaganda intrapartidária? Só lembrando que propaganda intrapartidária é aquela que os filiados dos partidos fazem para que os demais filiados os escolham em convenção para a disputa eleitoral. E, gente, não pode, porque ultrapassa o âmbito partidário e atinge eleitores. Olha só a decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre isso. Eu vou compartilhar de novo aqui a tela com vocês para a gente ver. Olha só: representação, propaganda eleitoral antecipada, outdoor fixada em caminhão. Convenção partidária, possibilidade de atingir eleitores, configurada, impacto visual assemelhado a outdoor, agravo regimental desprovido. Os limites da propaganda intrapartidária foram ultrapassados, pois foi realizada a propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor. Nós vemos aqui que não pode fazer propaganda intrapartidária por meio de outdoor, porque o outdoor ele vai atingir mais do que os filiados dos partidos, ele vai atingir possíveis eleitores. E eu não sei se vocês perceberam, mas a propaganda intrapartidária aqui não foi feita por meio de um outdoor tradicional. O que foi feito foi a pintura em um caminhão. E essa pintura caracterizou, em decorrência do seu tamanho, uma propaganda irregular por meio do outdoor. Então nós vemos aqui que não é só realmente aquele outdoor tradicional que é proibido, mas é qualquer tipo de propaganda que, em decorrência da sua dimensão, possa caracterizar um outdoor. É isso, gente. Assim a gente encerra esse vídeo. Eu acho que nós conseguimos abordar vários aspectos sobre o outdoor. Algumas situações realmente geram muitas dúvidas e é por isso que é importante sempre verificar como os tribunais, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, vem se posicionando a respeito. E ficamos por aqui então, beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!